Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje vamos conversar sobre as medidas recomendadas pelo MPMG para regularizar o fornecimento de água à população de Nova Resende, no sul de Minas. Os nossos convidados são a promotora de Justiça de Nova Resende, Ana Catarina Normanton, e o superintendente de Água, Esgoto e Drenagem Pluvial da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, Kleiner Jardim Lopes. Agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui na TV. Doutora Ana, infelizmente a falta de água em Nova Resende é um problema recorrente, já se arrasta há um tempo considerável. Quando começaram então esses transtornos? Olá, Cris, olá, Kleiner. Olá a todos. Cris, o problema, como você mesmo acabou de mencionar, se arrasta há um bom tempo, principalmente em razão da falta de estrutura para o fornecimento de água. Mas esse problema ele se intensificou bastante desde o começo desse ano, de 2025, e ainda mais entre março e abril desse ano. Quais as propostas que o MP está pedindo para regularizar esse fornecimento? Cris, a questão toda chegou para nós a partir de uma demanda de um vereador do município que nos procurou após diversas tentativas de contato e solução com a Copasa. Nesse momento que o MP tomou ciência do problema, nós já instauramos um procedimento extrajudicial para apurar, para investigar a questão, justamente também para identificar o problema e as melhores formas de solucionar. Então, nós instauramos um inquérito civil, que tem justamente essa finalidade investigatória e de se identificar qual que é a melhor solução para aquele caso. Diante disso, uma das primeiras medidas que nós tomamos após compreender o problema foi expedir uma recomendação tanto para o município como outra recomendação para a Copasa. Quais são então as recomendações para a Copasa? As recomendações para a Copasa é que ela continue, a estruturar o sistema de fornecimento de água para Nova Resende, porque o sistema ele ainda está em processo de instalação e um processo de instalação muito incipiente. E além disso, que enquanto esse sistema ele não esteja completo, que sejam adotados planos de contingência, de emergência, para que não falte água aos moradores. Já para o município, nós recomendamos que eles tomem todas as medidas cabíveis, sejam judiciais ou extrajudiciais, para que eles cobrem a Copasa justamente dessa obrigação que a Copasa não tem cumprido. Ô Clênia, qual que é o papel da SEMAD nessa ação? Cumprimentar a Cris, cumprimentar a doutora Ana. Para a gente, na SEMAD hoje, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nós temos ali, por meio da Subsecretaria de Saneamento, a Superintendência de Água, Esgoto e Drenagem Pluvial, onde o nosso foco ali, o nosso fomento institucional é justamente apoiar os municípios do Estado de Minas Gerais na implementação de seus sistemas de serviço de saneamento básico, tanto ali para o eixo de água, para o eixo de esgoto, gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana. E frente a essa demanda aqui do município de Nova Resende, a gente pode observar que é preciso ter uma série de um planejamento integrado. A gente reconhece hoje que o município, a titularidade do serviço de saneamento é a âmbito municipal, cabendo ali ao gestor público definir como é que vai ser feita essa prestação. Seja ela ali de forma direta, o que tem sido um gargalo para muitos municípios mineiros, justamente pela questão técnica e operacional desses municípios, ou até mesmo por meio de uma concessão, como é o caso aqui de Nova Resende, onde a gente tem a Copasa ali prestando o serviço. E aí é importante que a gestão municipal integrada ali tenha um acompanhamento das ações. A gente está falando ali de abastecimento de água, que a gente precisa ter um mecanismo de controle para justamente medir se a eficiência do serviço está sendo feita de forma correta. É importante, doutora, a gente ter ali também, na visão da SEMAD, o papel da regulação, justamente para a gente avaliar a eficiência, a qualidade desse serviço frente ali às metas contratuais que são postas ali entre o ente municipal e o ente ali prestador responsável. Essa parceria MP e SEMAD é importantíssima, Com toda certeza, Cris.
E eu só tenho a concordar com as palavras do Klenner, que sempre muito nos ajuda, assim como a SEMAD, esse diálogo é importantíssimo. E como o Klenner acabou de mencionar, a responsabilidade primária é do município. No caso de Nova Resende, há justamente esse contrato com a Copasa para que ela preste o serviço. Justamente por isso, Cris, que nós expedimos uma recomendação também para o município de Nova Resende, para que tome todas as medidas cabíveis no âmbito desse contrato. Uma vez que ele não está sendo cumprido, é papel do município exigir esse cumprimento, sob pena de, inclusive, o município também incorrer em atos ilícitos, caso não o faça. No contexto de Nova Resende, ainda houve uma transição de governo. Então, justamente nesse período que faltou água, também a nova administração está se inteirando dos fatos, mas nós estamos em diálogo constante e até o presente momento o que nós temos é que o município se comprometeu em tomar as medidas. Agora, Cris, infelizmente, quanto à Copasa, a Copasa nos respondeu a recomendação dizendo que está tudo bem, que não há nenhum problema. Eu listei aqui a série de queixas, né, em relação à Copasa. Taxa alta de esgoto cobrada, qualidade questionável dos serviços prestados e até a qualidade da água dos caminhões-pipa. E quer dizer que está tudo bem para ela. Cris, esse é um fato muito, muito importante que você mencionou. Os moradores de Nova Resende já pagam taxas por um serviço que eles não recebem. O fundamento desse pagamento, pelo menos em tese, seria o financiamento da instalação do serviço. Mas os moradores até lá não podem ficar justamente sem água, que é um direito fundamental, totalmente relacionado ao direito à saúde, um direito extremamente básico. E nós temos, no âmbito do inquérito civil, diversos vídeos que a população grava e nos envia, que durante dias sai só barro da torneira. As pessoas não podem cozinhar, não podem tomar banho, não podem fazer o mínimo para passar o seu dia. E a prefeitura, então, ela alega o quê? Que ela está ciente do problema. A prefeitura alega que está ciente, que agora que essa nova gestão está assumindo o governo municipal e que eles estão adotando as medidas cabíveis para compreender as alterações de contrato na gestão anterior e, a partir disso, tomar medidas. Mas é importante que, após esse primeiro momento de compreensão do que está acontecendo, que a prefeitura tome medidas, mesmo que sejam judiciais, perante a Copasa. Do jeito que está, é impossível continuar. A gente faz a nossa primeira pausa, bem rápida. Voltamos já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Hoje o tema é a regularização do fornecimento de água em Nova Resende. Doutora Ana, a senhora já disse então que foi instaurado um inquérito, né, civil. Qual que é a finalidade dele? O que pode vir desse inquérito? Cris, a finalidade do inquérito, primeiramente, é averiguar o que está ocorrendo, se há algum ilícito a ser apurado e, a partir desse momento, também apurar a melhor forma de solução, seja pelo ajuizamento de uma ação civil pública, seja de forma extrajudicial. Por exemplo, como expedição de uma recomendação, como nós já fizemos também, futuramente, a proposta de um termo de ajustamento de conduta, isso é, um acordo extrajudicial. Nós, no Ministério Público, sempre procuramos, em questões relacionadas principalmente a políticas públicas, solucionar de forma extrajudicial, isso é, de uma maneira consensual, seja com o governo, seja com as empresas, com as concessionárias. Então, essa é sempre a nossa primeira linha de atuação. A questão aqui é que, para qualquer solução consensual desse conflito, é importante o interesse das partes. Então, na situação da forma como está na regional da Copasa de Nova Resende, nós temos algumas dúvidas se há interesse da Copasa em compor. Mas nós temos a intenção de oferecer um termo de ajustamento de conduta, que é um acordo extrajudicial.
Agora, Cris, caso a Copasa não reconheça os problemas como tem feito até agora, a nossa única solução é ingressar com uma ação civil pública e aí, por meios judiciais, obrigar o cumprimento do contrato e a garantia do direito para a população de Nova Resende. Você quer complementar, Cleide? Doutora, só complementando mesmo, né? A questão da gestão do serviço de saneamento básico, ela é um pouco complexa, né? Se a gente for olhar, né, os diversos cenários, os diversos setores, os atores estratégicos ali envolvidos, né? E aí quando a gente pensa muito em eficiência, né, em suprir uma demanda, uma defasagem do serviço, tal seja ele a questão do abastecimento de água, né, no município de Nova Resende, é importante que tenha essa gestão integrada. Né? O que a gente vem observando muito no estado de Minas Gerais é o crescimento, né, descontrolado, ali, desordenado dos municípios, e isso acaba impactando diretamente a prestação e eficiência de um serviço de qualidade. Né? Talvez o processo, ali, o planejamento foi feito para uma determinada faixa de população, né? O município ele cresce ali desordenado, isso acaba sobrecarregando, né, talvez o sistema de abastecimento. Né? E frente a essa linha de planejamento, né, é importante tanto o prestador como o próprio titular, que é o município, ele se atentar aos planos municipais de saneamento básico, né, que é um mecanismo ali de controle, de gestão do serviço, né, onde a gente consegue identificar ali os problemas, né, trazer as metas ali para solucionar em curto, médio e longo prazo. Né, então a gente só reforça aqui essa questão da gestão integrada, tanto do ente titular, né, como do prestador ali, todos em prol, né, que o serviço ali de abastecimento ele seja prestado ali de forma eficiente à população, trazendo aí melhorias de vida e qualidade ambiental para todos. Pois é, a realidade é que em Nova Resende falta água. Como é que os moradores têm lidado com esse problemão? Cris, primeiramente, eu concordo em absoluto com o Kleiner. Na situação específica de Nova Resende, falta água, inclusive onde a Copasa assume a obrigação de prestar o serviço, tanto é que falta onde os serviços ainda estão sendo instalados. Mas, para além disso, a questão do crescimento urbano desordenado é uma questão realmente muito séria. O que ocorre? Muitas vezes, na verdade sempre, é assim que deve ser. O Estado se planeja para prestar os serviços públicos de água, luz e esgoto de acordo com um planejamento urbano. O problema é que em muitos municípios, o crescimento urbano ele ocorre de maneira desordenada. Ou seja, abre-se um lote em outro bairro sem a comunicação e autorização do município e aí não tem água naquele novo bairro, naquele novo loteamento. Não tem luz, não tem saneamento básico. Infraestrutura. Não tem infraestrutura nenhuma. E esse é um problema sério, Cris. Inclusive, é crime fazer isso. Muitos loteadores só pensam nos seus lucros, mas estão cometendo crimes. E nós também temos um problema sério quanto a isso em Nova Resende. Justamente por isso, nós temos um outro procedimento investigatório e de acompanhamento de políticas públicas, justamente para reordenar esse crescimento urbano de Nova Resende e também no sentido preventivo, ou seja, de impedir que novos loteamentos sejam construídos dessa forma para evitar problemas como esse. Hoje, quais são os bairros mais afetados? Na verdade, Cris, diversos bairros estão sendo afetados, inclusive o centro da cidade, mas principalmente um bairro que se chama Vila Dorinto Morato. Cleine, como que a falta de água interfere na economia local? Esse é um tema que requer uma atenção especial, né? Falar de economia. E a gente vê que a correlação de um abastecimento eficiente ele vai refletir, né, tanto na economia quanto na qualidade de vida da população. No caso, por exemplo, aqui de Nova Resende, né, nós temos ali um município que a economia dele gira ali em torno do agro. Então, se a gente não tiver ali estruturas suficientes, né, para atender a demanda da população, né, da sociedade, para consumo e bem-estar, né, mas atendemos também a questão da produção, né, Nova Resende hoje é um dos polos, né, da cafeicultura, o que requer uma demanda muito grande de abastecimento de água ali para suprir a demanda de produção. Então a gente vê que esse reflexo, né, da ausência de infraestrutura adequada, né, de uma qualidade de água ali constante, né, de um fornecimento constante, ele impacta não somente a economia local, né, como a questão ali de trazer turismo, desenvolvimento para a cidade, mas também a parte da saúde. Né? Quanto mais deficitário ali a prestação do serviço, consequentemente a gente vai ter problemas ali de saúde humana, né, devido à ausência desse serviço. Então são fatores ali de situações.
Eu queria escutar também sobre os impactos sociais e ambientais, doutora Ana. Cris, veja, nós temos impactos tanto sociais quanto ambientais em diversas perspectivas. Por exemplo, na questão da produção de café. Nova Resende é um município que historicamente vive da produção de café e são pequenos agricultores que atuam em cooperativa. Então, veja, a falta de água prejudica tanto, muitas vezes, o trabalho dessas pessoas, como questões mínimas, rotinas mínimas de vida, como, por exemplo, cozinhar, tomar banho. Quando faltam água muitos dias, depois quando volta é só barro. E essa questão também é da qualidade da água. Toda a questão infecciosa, as doenças que essas pessoas podem contrair a partir da transmissão de uma água que está poluída, que não é própria para o consumo. E além disso, a questão toda do impacto ambiental, que a falta de uma estrutura racionalizada de água tanto prejudica o próprio uso adequado, como também prejudica o cultivo do café, o cultivo de todas as outras produções com essa água imprópria, que pode, inclusive, causar contaminação do solo. Ô Clênio, como é que você avalia as políticas públicas de saneamento básico? O saneamento básico de 2020 para cá, ele tomou um norte diferente, né? A gente teve aí a promulgação do novo marco do saneamento, né? A Lei 14.0,26, que trouxe diretrizes estratégicas, né? E até mesmo desafiadoras, né? Estamos falando aí de um novo marco de saneamento que trouxe metas, né? Até 2033, de termos aí 99% da população com acesso à água potável, né? E 90% da população com coleta e tratamento de esgoto. Quando a gente vê o cenário, né, principalmente a territorialidade que é de Minas Gerais, os desafios que a gente tem, né, são metas ali desafiadoras, né, mas a gente vê ali as políticas públicas ganhando uma força maior justamente porque o novo marco ele trouxe a perspectiva de atração de investimentos, né, e justamente os nossos maiores débitos, nossos maiores problemas estão relacionados ali à falta de infraestrutura. A gente tem um estado aí com cerca de 853 municípios, aproximadamente mais de 70%, né, são municípios com menos de 20 mil habitantes, doutora. E isso aí acaba gerando um impacto a nível de planejamento local por parte do titular, que é o próprio município ali, de conseguir implementar essas infraestruturas, né, e às vezes quando consegue implementar, eles não conseguem fazer ali a operação e a manutenção, né, acabando ali deixando de forma prejudicada a operação e a eficiência dos sistemas. Então a gente tem observado, né, que com o novo marco, né, a política pública de saneamento básico, ela tem uma diretriz muito objetiva, né, mas temos ali diversos desafios ainda a serem superados, né, seja os desafios na questão da prestação, né, de investimento, de infraestruturas e também o desafio da regulação, né, a gente trazer essa questão de ter um ente ali regulador, né, medindo a eficiência, a qualidade que esse serviço está sendo tratado. E também a questão da participação social, né? A população também, né, ela se adaptar, ela se integrar nesse modelo aí de formato de universalização, né, principalmente por meio da questão da educação ambiental. A gente faz agora o nosso segundo intervalo. É rápido, voltamos já. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta. Hoje a gente discute a constante falta de água em Nova Resende. Doutora Ana, infelizmente essa situação acontece também em outras cidades. Como é que tem sido a atuação do MP para garantir o direito do saneamento básico no Estado e quais são as dificuldades, as maiores dificuldades? Exatamente, Cris. Aqui no nosso estado, infelizmente, se trata de um problema no estado inteiro, guardadas as devidas proporções, mas o estado todo, de uma maneira generalizada, sofre com essa questão. Justamente porque, como o Clênio mencionou, a maioria dos nossos municípios são municípios pequenos e são justamente esses municípios que estão abandonados pelo tratamento de serviço. Então, justamente por isso, nós do Ministério Público estamos buscando sempre por meio de uma identificação, primeiro, do problema e das peculiaridades daquele
município, qual que é a causa daquele problema. Nós estamos apurando sempre a melhor forma de resolver. Por exemplo, há colegas que estão fazendo audiências públicas, instaurando inquéritos civis, emitindo recomendações, também oferecendo termos de ajustamento de conduta e também ajuizando ações civis públicas para resolver essa situação. A Copasa, ela atua por meio de superintendências regionais. Então, a depender da localidade, a solução é uma, a instalação está mais ou menos avançada desse serviço de água, então varia muito. Mas nós, do MP, estamos sempre envidando os melhores esforços para solucionar esse problema. Cleine, qual que é o quadro do saneamento básico em Minas? Há muita desigualdade nas regiões? Ô Cris, a gente costuma dizer lá na SEMAD, né? Quem nunca disse a fala? Meu país, minha Minas Gerais. Né, a gente tem andado muito pelo norte, pelo sul, pelo leste, pelo oeste, a gente tem observado que são realidades distintas. Né, justamente porque são contextos geográficos distintos, né, características sociais e socioeconômicas distintas. Né, a gente tem publicado, né, no site da SEMAD, anualmente a gente faz um recorte, né, dos indicadores de saneamento no estado de Minas Gerais, justamente para a gente, como SEMAD, ali, prepulsor da política pública, né, termos um norte, né, de identificação ali dos déficits, né, e sabermos onde a gente entra de forma estratégica. Né, especialmente no eixo de abastecimento de água, né, a gente tem aí, né, pegando a população total do estado, né, a gente divide em dois cenários, população urbana e população total. Na população urbana, a gente tem hoje os indicadores que mostram que os municípios eles já estão avançando frente à universalização. Estamos falando aí uma média, né, estadual de cerca de 94% da população com acesso à água. E quando a gente pega um outro recorte, que a gente traz também a questão da população rural, né, justamente na linha de pensamento que a universalização do serviço já tem que ser para todos, né, tanto para os grandes centros urbanos, né, mas como para os grandes centros rurais também, né, a gente tem uma redução no nosso índice, né, cai ali por volta de 82%, 83%. Né, o que demonstra para a gente, né, a nível de planejamento, que existe um déficit ali, um déficit histórico, né, principalmente nas nossas áreas rurais, da ausência de infraestruturas para abastecimento de água. Né, e é nesse movimento aí que a SEMAD, né, por meio aí da subsecretaria, a gente começa a estruturar, né, projetos, principalmente com um olhar nas áreas rurais, nas comunidades tradicionais ali. Né, por exemplo, podemos até citar aqui, nós temos no norte de Minas, né, uma das regiões hoje mais carentes de recurso hídrico, né, o programa Água Doce, né, que é uma iniciativa ali do governo, né, de levar até essas comunidades rurais sistemas de dessalinização. Né, são comunidades que têm uma falta de recurso hídrica, né, de qualidade, né, temos águas ali com elevados TDS, uma água salobra que é imprópria para o consumo humano, e a gente leva esse programa por meio de uma dessalinização, né, justamente para a gente fomentar ali o acesso à água potável de qualidade, conforme prevê na portaria do Ministério. Né, quando a gente olha o outro eixo do esgotamento sanitário, e aí tem uma relação muito grande na questão do abastecimento, né, porque nós estamos falando ali de gestão de recursos hídricos, né, a gente tem um estado aí com a cobertura, né, de coleta e tratamento de esgoto, conforme os últimos dados do nosso apurado, de cerca de 86% da população urbana, né, com coleta de esgoto. Porém, quando a gente vê ali a eficiência, que é o tratamento desse esgoto, ainda temos um déficit muito grande, né, frente à meta de universalização até 2033. Temos ali pouco mais de 50% da população com coleta e tratamento. Nossa, é muita coisa. E aí, quando a gente observa até 2033 garantir, né, 90% de coleta e tratamento, é uma meta desafiadora. É um, né, desafio e tanto, né? E se não tivermos, né, a gestão integrada, né, a gestão estadual, né, com a gestão municipal, né, com a população na linha de frente ali, né, que é quem está na ponta, que entende as demandas, né, se a gente não tem essa articulação em conjunto, dificilmente a gente vai conseguir avançar, né, em políticas públicas ali estruturantes e que de fato traga resultados. Os municípios de menor porte, como é o caso de Nova Resende, são prioridade. Exatamente. E aí, pensando nessa questão, né, de estruturar projetos e políticas públicas eficientes frente às novas diretrizes do novo marco, né, a gente está com a nossa proposta de regionalização. Né, o novo marco ele traz o mecanismo da regionalização como uma forma, né, de você trazer um ganho de escala, né, e favorecer os municípios de menor porte. Então, a gente hoje protocolou, né, recentemente na Assembleia Legislativa o nosso modelo de regionalização, né, onde a gente divide o Estado, né, por municípios, ali, um agrupamento de municípios, considerando ali a viabilidade econômica financeira, né, a sustentabilidade desse sistema,
para a gente conseguir, a nível de Estado, né, fomentar políticas públicas e projetos, né, junto aos municípios de menor porte, né, que é a maioria no estado de Minas Gerais hoje, para que eles tenham as mesmas condições, né, que hoje a grande Belo Horizonte tem aí com seus 2 milhões de habitantes com acesso à água, coleta, tratamento de esgoto. A gente quer fomentar também que o município pequenininho, como é o caso de Serra da Saudade, né, com seus pouco mais ali de 900 habitantes, tem essa infraestrutura de saneamento ali por meio de uma política pública eficiente. Doutora Ana, eu queria muito te escutar sobre a importância de uma distribuição e gerenciamento de água eficientes por meio de uma gestão séria. Cris, veja, o direito à água e o direito à água potável, uma água de qualidade, é um direito fundamental por si só e também é um direito consumerista, ou seja, relacionado ao direito do consumidor. Mas por ser um direito tão fundamental, vai além do consumo, dessa lógica de consumo de produtos que não são, produtos e serviços que não são tão essenciais. Vai para uma lógica de cidadania, ou seja, se nós não garantirmos o direito à água potável às pessoas, nós estamos negando àquelas pessoas, em alguma medida, a própria cidadania. E essa é uma questão muito importante que o Ministério Público pauta bastante. Então, justamente por uma questão de cidadania, de garantir à população os direitos mais essenciais, é justamente essa a importância de nós termos uma gestão séria, uma instalação adequada do serviço e o reconhecimento por parte da concessionária, inclusive, de que falta água e que falta o serviço adequado. Que na região de Nova Resende, nós, infelizmente, não tivemos isso até agora. Agradeço muito a participação de vocês, voltem sempre. E, claro, agradeço a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau!